Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. Esses dias nós celebramos o Natal e hoje eu quero falar sobre esse tema tão maravilhoso para a igreja, o nascimento do nosso Cristo, o nascimento da luz do mundo. É o tema dessa mensagem. Lucas 2, do 1 ao 20, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Oh Deus, aqui está a tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, porque a luz do mundo veio à terra, morreu e ressuscitou o terceiro dia. E hoje nós podemos dizer que há esperança para uma vida eterna. Irmãos, imagina uma noite muito longa, uma noite de trevas. Sabe aquelas noites que não tem estrela nem lua? Daquelas noites que dá medo até de sair de casa. Imagina uma noite dessas durar 400 anos. Uma noite de densas trevas. Uma noite longa e tenebrosa. E por que tenebrosa? Porque nesses 400 anos de densas trevas, Deus se calou. Não se ouviu a voz de Deus. Deus não auxiliava, Deus não interferia e nem falava. O último lampejo de luz que houve foi através de profetas, lampejo de luz. E depois desse lampejo, 400 anos de densas trevas sobre a humanidade. Até que Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e nascido sobre uma lei.
Porém, antes que uma noite venha, sempre um galo canta para anunciar o dia. Porém, aquele dia que viria não era um dia normal. E não foi um galo que se ouviu cantar, mas anjos no céu. E os anjos cantavam, anunciando não um dia, mas o grande dia. Porque nesse momento se iniciava ou nascia a luz do mundo. E o seu nome é Jesus. O Deus Todo-Poderoso entra no tempo. Ele encarna. Ele se faz gente. Há um sábio que diz que o verdadeiro rei, antes de reinar, ele caminha com seus súditos. E o grande rei da glória se faz carne e vem habitar entre nós e andar conosco. Ser um ser humano, ser tentado como todos nós, ser humano como todos nós. Não um rei que nasce em palácios, um rei que está numa estrebaria, numa manjedoura, num coxo. Foram celebrá-lo. Não houve uma grande festa, mas houve uma estrela no céu que brilhou intensamente para dizer que a luz do mundo veio à terra. Esse se chama Jesus. O Deus que se faz Pai e Filho, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que habitou entre nós. Alguns que dizem, mas nós evangélicos comemoramos a celebração da morte, porque na morte temos vida, mas como alguém vai morrer antes de nascer? Nessa longa noite de trevas, de 400 anos, nasceu a luz do mundo, e o seu nome é Jesus. Habitou entre nós. Porém, era um tempo diferente, e como Deus, para fazer com que Jesus nascesse na forma humana, Ele move toda a história para que isso acontecesse do jeito que tinha que acontecer. Ao ler Lucas 2, eu percebo que para Deus me abençoar e te abençoar, Ele muda a história para fazer isso. Perceba que 400 anos Deus ficou em silêncio, não interviu, mas agora Deus age na história para que Jesus pudesse nascer em Belém. Quando Jesus nasce, foi decretado um recenseamento. Um recenseamento depois de tanto tempo. Mas por quê? Um tal de Júlio César, imperador romano, havia morrido. E ele passou o trono para o seu sobrinho neto, chamado Marco Antônio. E o Marco Antônio, que era casado, ele se apaixona por uma rainha do Egito chamada Cleópatra. E esse Marco Antônio, ele se vê traindo a sua nação por causa daquela mulher. A sua esposa, junto com seu irmão, chamado Caio Otávio, luta contra ele para tomar o Império Romano. E consegue. O Marco Antônio e a Cleópatra se suicida. E esse Caio Otávio recebe um título, depois de imperador, um título chamado Augusto. E agora o tal do Caio Otávio se chama César Augusto, o novo imperador de Roma. E esse novo imperador de Roma, o que ele quer fazer? Ele quer saber quantas pessoas tem no seu império, quantos súditos ele tem. Então ele manda fazer uma contagem, um recenseamento. E Deus move a história para que José saísse de Nazaré para ir para Belém. Porque Jesus deveria nascer na cidade de Davi, aonde nascem os reis, o leão da tribo de Judá. Olhamos para a história, vemos tudo isso acontecendo, para que houvesse um recenseamento, para José sair de Nazaré e ir para Belém.
por uma imposição da história e pelo mover de Deus. Então a gente começa a perceber ao longo do nascimento de Jesus, de que Deus começa a mover a história para poder o Cristo vir na terra, e esse Cristo vir e morrer na cruz, por mim e por você. O Deus Todo-Poderoso começa a intervir em todos os fatos para que isso acontecesse. Mas você me pergunta, por que Jesus deveria nascer em Belém, pastor? Porque Belém é da tribo de Judá. O Judá, das 12 tribos de Israel, é onde advém os reis. Todo rei de Israel deve ser da linhagem de Judá. E ele precisa nascer em Belém, que é a cidade de Davi, porque havia uma profecia acerca disso, de que o Messias nasceria em Belém, na cidade de Davi, o leão da tribo de Judá. E o José, que era descendente de Davi, que era descendente da linhagem de Judá, ele sai de Nazaré para ir para Belém com a sua esposa, num jardim, para fazer o recenseamento, porque ele precisava contar a sua família. E nesse momento, todos os acontecimentos estão de acordo com os planos de Deus. E aquela viagem estava programada. Aí no versículo 7, nós nos deparamos com um fato muito interessante. E deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E a gente aprende ao longo da história, ouvindo as pessoas dizer, de que Jesus era muito pobre, o seu pai José é pobre, Maria é pobre, então eles entraram em Belém, e eles foram direto para um estábulo, porque é o que dava. Não, veja, estava tendo um recenseamento. A cidade estava lotada de pessoas, e não tinha vaga em hotel. Você sabe desse fenômeno, quando a cidade cheia, os hotéis, o que acontece? Acabam as vagas. E diz a Bíblia que eles procuraram, obviamente, um lugar para se hospedar, mas todos os hotéis estavam cheios. E alguns hotéis, o que eles faziam? Eles pegavam o estábulo e transformavam numa hospedaria simples, para aqueles que não tinham dinheiro, ou para aqueles que não tinham onde dormir. Então, José e a Maria se vê num estábulo desse. E o berço que estava disponível era um coxo. E naquele lugar Jesus nasceu. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, nascendo num estábulo. Talvez seja a vontade de Deus isso. Um lugar propício para se colocar um cordeiro, uma manjedoura. Então não se trata de pessoas simples. José estava viajando e possivelmente tinha recursos, mas havia toda uma vontade de Deus sobre aqueles fatos. O Rei da Glória, ele não poderia nascer num certo conforto. Ele veio com o seu nascimento ensinar a soberba das pessoas, ensinar os orgulhosos de que o Rei da Glória, o Deus que se faz carne, que entra no templo, ele está numa simples manjedoura. Não tinha outras opções, mas ali era o lugar que Deus queria que o seu filho repousasse. Um lugar propício, um lugar propício para um cordeiro estar, um estábulo. Onde guardam os cordeiros? No estábulo, o cordeiro perfeito de Deus. De repente, nós somos apanhados numa história muito interessante, do verso 8 ao 20, os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam no campo próximo durante uma noite, tomava conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados.
Há um comentarista bíblico chamado William Buckley que diz algo interessante. O templo em Israel deveria prestar culto todos os dias. Então era bem necessário que houvesse cordeiros perto da cidade e pastores para cuidar dessas ovelhas, para servir de lugar para o templo fazer o seu sacrifício. Então era um lugar onde guardava animais para o templo. Provavelmente esses pastores que estavam pastoreando ovelhas perto da cidade eram pastores a serviço do templo. Pastores que estavam trabalhando para o templo, cuidando de ovelhas para o templo. E quais são as ovelhas que os pastores cuidavam? Ovelhas perfeitas. Aí eu fico imaginando o Deus da glória vindo anunciando para aqueles que cuidavam das ovelhas perfeitas que a ovelha perfeita havia nascido. Aqueles que cuidavam das ovelhas perfeitas receberam em primeira mão a notícia: olha, a verdadeira, a única, eficaz ovelha perfeita nasceu, está na estribaria. Vai lá ver. Os pastores ficaram aterrorizados. E eu fico imaginando, no meu início de conversão, como a gente é um pouco infantil. Nas minhas orações eu pedia: Deus, mostre a tua glória. Oh, irmãos, ainda bem que Deus não mostrou. Porque se Deus mostrasse alguma coisa para mim, eu ia ficar aterrorizado. Quando Deus se manifesta, a carne fica aterrorizada. Ai de mim, que sou um pecador, lábios impuros. O Deus Todo-Poderoso, quando se apresenta ao ser humano, a nossa reação é de ficar aterrorizado. Porque a luz de Deus reflete em nós, e a partir de então eu começo a ver mazelas em mim que normalmente eu não viria. Eu fico aterrorizado. E o anjo disse aos pastores: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Se nós olharmos bem, os pastores de todas as profissões que tinha nessa época eram os menos favorecidos. Se você falasse assim, qual é a profissão mais vil, mais menorzinha que tem, mais de baixo nível que tem em Israel, qual é? Falariam de cara para você: pastor de ovelhas. Era a função mais simples de todas, e que todo mundo não dava a mínima. Tanto é que o pobre Davi, o pequeno Davi, o novinho Davi, cuidava de ovelhas, porque era algo que dava para ele fazer. E estes pastores eram vistos assim, pessoas menores na sociedade, os menores entre todos. E são estes, os pastores de ovelhas, que receberam a primeira notícia, e o anjo dizendo: não fique com medo, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. E eles ouviram um cântico de anjos. Imagine, irmãos, miríades e miríades de anjos no céu, e os pastores simples olhando tudo aquilo. Que culto! Que culto! O Senhor já estava dando o tom da agenda. Ele não veio para aquele que se acha saudável, ele veio para os perdidos. Ele veio para aqueles que necessitam de salvação. Ele veio para os excluídos, e os pastores representavam isso, os menores entre os menores. O anjo não foi nos grandes banquetes daquele dia, nos grandes palácios. Ele foi no campo, onde estavam os menores dos menores, os pastores de ovelhas, e deram a notícia a eles: o Salvador nasceu. Só que eu aprendo uma coisa: antes ou depois do louvor, o que vem? A palavra. Os pastores naquele culto ouviram os anjos cantando, naquele coral maravilhoso, mas os anjos disseram: olha, vocês vão encontrar o menino envolto em panos, está na manjedoura. Depois desse louvor, depois dessa canção, vá aonde está a palavra, o Logos, o Verbo que se fez carne. Que celebração!
Que celebração. Fico imaginando aqueles pastores naquele dia. Como é que foi o dia deles? Amor, estou indo trabalhar. Um dia simples. Provavelmente preparou uma comidinha para passar a noite cuidando de ovelhas. Saiu num dia simples. De um trabalho muito simples. Com outros colegas muito simples. E naquele dia, aconteceu algo nada simples. Um anjo falou com eles. Tem gente que pensa assim, pastor, qual vai ser o dia da minha vitória? Um dia muito simples. Um dia que você menos esperar. Sabe, aquele dia que você não está esperando nada, Deus vem e age poderosamente na nossa vida. Nós não precisamos a mais achar que Deus vai vir com um anjo, com aquela bandeja de prata, aquele dia, aquele culto específico, aquele louvor, 200 pessoas lotadas, todo mundo glorificando. Esse vai ser o dia da minha vitória. Não, o dia da vitória desses homens foi um dia que eles foram trabalhar, bem simples, levando a sua marmitinha, com um trabalho simples. E eles foram vivenciar uma grande experiência. Você imaginou anjos cantando no céu? Você já imaginou que visão é essa? Talvez alguém deva pensar, mas eu não sou digno de uma visão como essa. Eu sou um pastor de ovelhas. Pois é, para vocês que o grande Cristo veio celebrar e anunciar. Esses pastores, provavelmente, eles não entrariam em templos, eles só levariam os cordeiros para morrer lá. E óbvio, não fazia parte da linha sacerdotal e nunca que eles entrariam nos santos dos santos. Nunca que eles estariam diante do santo dos santos. Mas agora esses pastores recebem um convite para ver o Deus Todo-Poderoso. Eles não mereciam, mas eles receberam. Você consegue imaginar isso? De que nós não merecíamos, mas nós recebemos a oportunidade de ver e estar com o Cordeiro de Deus. Só que esses anjos, esses pastores fazem algo muito interessante. Eles ouvem o cântico dos anjos, se abalam com aquela visão, mas eles fizeram algo muito interessante. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Porque imagine, se os pastores tivessem só experimentado aquele louvorzão de anjo e não tivesse dito uns aos outros, olha, lá no verso 15, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, ou seja, vamos ver se isso é verdade, vamos lá. Eu fico imaginando, amados, que isso nos dá uma ideia de que a gente começa a viver experiências com Deus e o Senhor fala com a gente através da sua palavra, amém, amados? Mas nós precisamos obedecê-la. E isso foi uma ação dos pastores. Os anjos, diz a Bíblia, que foram embora para o céu, e o que eles tiveram? Apenas a informação dos anjos, olha, o menino está envolto em panos numa manjedoura lá em Belém. E o que os pastores fizeram? Acabou o culto aí, o louvorzão, né? Legal, mas vamos lá ver se isso é verdade. Vamos lá em Belém. Nós precisamos ter atitude. A Bíblia nos convida de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Sabe, amados, eu gosto daquele culto, aquele culto gostoso, aquela celebração maravilhosa, aqueles congressos maravilhosos, palavras edificantes. Mas se a gente não colocar em prática aquilo que a gente ouve, vai ser só um momento, só uma experiência. Amém? Eu fico imaginando quantas mensagens um pastor prega numa igreja durante um ano. Quantas mensagens nós ouvimos, quantos louvores, que não tocado por anjos, mas pessoas que parecem anjos. Quantos louvores, quantas palavras, quantas coisas boas que a gente ouve.
Mas eu gostei daquele papo, quando acabou tudo e pagaram as luzes, os anjos foram embora, ficou tudo escuro de novo, eles voltaram para o trabalho deles. Agora vamos fazer alguma coisa, vamos agir. Vamos lá para ver se isso tudo é verdade. Eles foram e encontraram o menino na manjedoura. Eles ouviram, mas praticaram e obedeceram. Aleluia. Pastor, qual é a receita da vitória? Obedeça a palavra de Deus. Simples. Lá no verso 9, eu quero voltar um pouco atrás aí, porque eu achei muito interessante, de que quando os pastores ouviram os anjos, eles ficaram aterrorizados. Mas depois que eles viram Jesus, eles saíram jubilosos. Percebeu? Porque quando a gente escuta a palavra pela primeira vez, amados, isso até nos assusta, assim, de ver como nossas mazelas são tão mazelas, tão problemas, né? Foi o que eu preguei esses dias sobre Paulo, quando ele diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal sempre está diante de mim. Quando olho para mim e através da Bíblia, eu percebo quanto problema há em mim. Isso nos aterroriza. Mas depois que Jesus, ele entra na nossa história, depois que a gente entende que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, e de que Jesus, ele veio morrer por nós, sendo nosso advogado fiel, eu só posso sair disso jubiloso. Porque toda a experiência cristã sem Jesus, não há alegria, não há júbilo, não há contentamento. Aleluia. E o que a gente pode aprender com essa história? Jesus veio para aqueles que são desprezados por todos. Perceba, Jesus não veio para pessoas pobres. Jesus veio para pessoas que se veem necessitadas. Jesus veio para pessoas que se veem como pecadoras. Jesus não veio para pessoas que estão fartas com as suas verdades, cheias de si. O Natal é uma pancada no orgulho do homem. E quando José e Maria entram naquela cidade e todos os hotéis estavam lotados, eu faço uma interpretação sobre isso, de que aqueles hotéis representam corações cheios, e o único lugar disponível era uma manjedoura. Eu fico imaginando quantas pessoas estão assim, com o coração cheio, dizendo: Jesus, o único lugar que eu tenho para você é lá fora. Se o senhor quiser, é lá. Uma manjedoura. Corações cheios de si, de verdades. Eu quero te convidar nessa noite a permitir que esse Cristo reine no seu coração. Aleluia. Os judeus receberam Jesus numa manjedoura e despediram de Jesus numa cruz. Que recepção e que partida. Eu vou repetir. Os judeus receberam Jesus numa manjedoura e despediram de Jesus numa cruz. Que eu possa me abrir para esse Cristo, que o Natal seja todos os dias na minha vida, que eu possa receber o Jesus em meu coração, que Ele possa fazer diferença na minha vida, porque Ele veio para aqueles que se veem como pecadores, os menores dos menores. Aleluia. Amém. Ele não veio para pessoas que se acham donas de si, pessoas que estão cheias de verdades, pessoas que não se veem como necessitadas.
Ele veio para aqueles que estão doentes, que dizem: Jesus, olha, eu preciso do Senhor. Entra na minha vida e muda a minha história. E sabe quando vai encerrar esse encontro? No grande banquete do Rei dos Reis, na eternidade, em nome de Jesus. Ora, Deus, Jesus está em seu coração, Ele reina em sua vida. Pastor, eu sou como esse hotel. Jesus, olha, o espacinho que eu tenho para o Senhor é lá fora. Não faça isso. Diga: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor da minha vida. E depois que Ele for o nosso Senhor, Ele será a luz da nossa vida. Em nome de Jesus. Fique em pé, igreja. Ó Deus, nós te louvamos, porque na plenitude dos tempos o Senhor nasceu na forma humana. O Rei dos Reis repousou numa manjedoura e convidou os pastores para prestigiá-lo. Aqueles que eram excluídos por todos foram convidados para recepcionar o Rei da Glória. Não houve festa, mas houve uma estrela, uma brilhante estrela da manhã, resplandecendo no céu. O Senhor veio à terra como a luz do mundo. Nasceu na cidade de Belém o leão da tribo de Judá. E nós estamos aqui, depois da tua ascensão, Jesus, te esperando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto nós vivermos, estaremos aqui, Senhor, te servindo e dizendo: Senhor, seja o centro da minha vida. O Senhor não tem um simples espaço na minha vida, uma simples manjedoura, não. O Senhor tem um centro na minha vida. Nós somos todos para te servir, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, Pai. Porque o nosso Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, nos livrar de todo mal, abençoar, Senhor, tua igreja. E que quinta-feira possamos estar aqui, numa celebração, Pai, de ações de graças ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, queridos.